Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo Mind Headphone e hoje eu vou falar para vocês sobre o AKG N90Q, que talvez seja o fone Noise Cancelling com a melhor qualidade de som do mundo. Antes de tudo, deixa eu explicar para vocês o que é o N90Q, né? Qual é a proposta dele. Como eu já comentei algumas vezes, fones de ouvido são uma maneira muito artificial de você escutar sons, porque a posição dos falantes em relação aos nossos ouvidos são uma coisa que você não encontra em coisas que emitem sons normalmente. Então, quando você escuta sons normais, né, de fontes normais, você tem uma série de alterações no sinal, vamos dizer assim, né? Assim, o seu corpo ele exerce uma influência sobre aquilo que você está escutando, e essa influência é anulada em fones de ouvido. Então por isso que esse fone de ouvido tem um som de fone de ouvido, né? Você dificilmente vai escutar alguma coisa num fone que faz você achar que é de verdade. Né? Eu quero dizer sons complexos, né? Que parecem que não estão vindo do fone de ouvido. Existem alguns artifícios, né? Como gravações binaurais, mas em geral isso não acontece. Então não existe um consenso sobre o que um fone de ouvido deveria imitar, né? Qual que é a curva de compensação que um fone de ouvido deveria ter, né? Para que ele tenha uma sonoridade que seja mais natural para o ouvinte. E o grupo Harman, que é o dono da AKG, da JBL, da Harman Kardon, tem feito pesquisas muito interessantes para tentar chegar numa curva de compensação que seja mais apropriada, né? Harman Target Response Curve. O N90Q é não só o primeiro fone que tenta trazer essa curva, mas também o primeiro fone que tenta ser um fone high-end, assim, com uma qualidade de som muito alta, atingida por meio de recursos eletrônicos, né? Por meio de DSPs. Então, um fone normalmente tem a sua sonoridade talhada de forma acústica, né? Ou seja, angulação dos falantes, o tipo de falante, os materiais em volta, o formato, né? Por exemplo, no HD800, né, da Sennheiser, a própria estrutura dele é feita de um material que visa a não transmissão de vibrações do falante para a estrutura do fone. Então, no N90Q você tem uma outra abordagem. Ele é um fone com uma eletrônica embarcada muito complexa, né, e que faz toda essa alteração da sonoridade dos falantes, vamos dizer assim, de maneira eletrônica. Então ele é um fone que tem um DAC, tem um ADC, tem um DSP, tem Noise Cancelling, tem uma série de coisas. Ele é um circunaural fechado de mais ou menos $500. O preço no mercado acaba sendo menor, né? Ele é um fone que hoje em dia custa muito menos que isso. Eu acho que em parte é porque ele é um fone muito ousado, né? Muito diferente, e o mercado talvez não tenha reagido da melhor forma, mas isso vai ficar para a conclusão. De qualquer forma, o resumo da história é esse. Fisicamente eu não vou perder muito tempo, porque eu já falei bastante sobre isso no unboxing dele, né? Vou deixar linkado aqui em cima caso você não tenha visto, mas eu tenho alguns comentários adicionais. Primeiro é que apesar dele ser um fone muito grande, ele é bem confortável. Então ele é bem pesado, mas não é um fone que incomoda de ouvir. Você sente o peso, você sabe que ele tá ali, inclusive ele não tem o encaixe mais seguro do mundo, né? Se você inclinar para frente, ele dá uma caídazinha, né? Eu não faço isso. Mas ele tem um encaixe bem confortável na cabeça. Só que por ele ser grande demais, apesar dele ser um fone Noise Cancelling, ele não é uma coisa que eu me sentiria muito confortável em usar na rua. Talvez num avião, assim, uma viagem longa, eu fique até mais tranquilo, mas não é uma coisa muito bonita. O acabamento é muito bom, assim, todos os materiais usados são de qualidade, ele tem metal, ele tem plásticos de alta qualidade, né, tem couro. Me incomoda um pouquinho o fato das almofadas não serem removíveis, mas eu entendo que por conta da complexidade dele, né, o Noise Cancelling, que exige um microfone na frente, isso talvez seja mais difícil de trazer. E eu sei que existem opções tipo aftermarket para isso, né? Você encontra almofadas para ele assim, de terceiros, não são originais, mas eu sei que é possível. Mas elas são coladas. Agora, uma outra crítica que eu tenho é com relação aos cabos inclusos. O cabo USB é muito curto, então assim, não é um negócio muito confortável para usar num computador. Sabe, no meu caso, eu tive que botar uma extensão assim, grudada na mesa e ela ficar na minha frente, e mesmo assim eu acho curto. E os cabos para celular eles são muito finos e não passam uma impressão muito grande de robustez. Agora vamos falar sobre os aspectos técnicos e funcionalidades, né, que tem toda essa complexidade. Em primeiro lugar, né, como eu falei, ele é um fone digital, então você tem várias formas de colocar uma música no N90Q. Ele vem com alguns cabos, né? Ele vem com cabos para celulares e aí você liga ele no celular normalmente, né, por um cabo P2 TRS. Só que nesse caso, o caminho é o seguinte: ele tem um ADC, ou seja, um conversor analógico digital, porque todo esse processamento, né, ocorre num campo digital, né? A aplicação da curva, algumas outras questões que eu vou chegar lá,
acontecem no âmbito digital. Então, a primeira coisa que acontece é, se você ligar ele num celular, né, ou em qualquer coisa com um conectorzinho normal de fone, você vai estar colocando no N90Q um sinal analógico e ele vai converter esse sinal para digital e aí vai mandar para o DSP. O que o DSP vai fazer? Ele vai fazer todas essas correções no sinal, né, para que a resposta chegue onde a KG gostaria que tivesse, né? Ele vai aplicar essas correções para que ele tenha essa curva de compensação. É também no DSP que você encontra vários dos features do N90Q. Primeiro, o Tone Control, que é um controle de graves e agudos, né, que você mexe no próprio fone, você pode aumentar a quantidade de graves e aumentar a quantidade de agudos. O Stage Control, em que ele emula uma resposta 2.1 e 5.1, que é só uma emulação, tá, gente? Ele não é um fone 5.1, ele não diz que é um fone 5.1, tá? Ele só tenta trazer alguns efeitos de ambiência maior. E o True Note. O True Note é uma tecnologia que talvez seja o mais interessante nesse fone, que é o seguinte: como eu falei, né, os fones normais são feitos de forma acústica, né? E existe uma influência do teu corpo nos sons que você ouve de fontes normais. Cada ouvido é diferente. Então, a maneira como você vai escutar um som, assim, as alterações que o teu ouvido vai fazer nesse som são diferentes das minhas. Por isso que um fone vai soar de forma diferente para todas as pessoas. E essa tecnologia True Note, ela tenta uniformizar, né? Ela tenta anular essa interferência por meio de alterações, né? Ele é um fone que ele se calibra automaticamente, ele mede a resposta dos teus ouvidos e como os teus ouvidos alteram aqueles sons que estão chegando. Então você aperta e segura por 2 segundos o botãozinho e aí ele passa um sweep de frequência, ele tem um microfone, então ele escuta de que maneira os teus ouvidos alteraram aquilo ali que chegou e faz as correções necessárias, né? Então ele tenta trazer essa uniformidade da resposta. Isso é uma forma de garantir que todo mundo vai escutar essa mesma resposta que eles acreditam que seja a melhor resposta possível. Bom, depois de todas essas funções aí do DSP, existe o DAC, né, que é o que transforma esse sinal digital de volta para um sinal analógico. E aí você tem o circuito Noise Cancelling, tá, que é totalmente analógico também, e amplificação AB, para que depois ele vá para os alto-falantes. Se você usar o fone ligado diretamente por USB, né, seja num computador, notebook, ou então até mesmo num smartphone, né, com algum cabo diferente, ou então com aquele adaptador OTG, você tira da jogada a conversão analógico-digital. Em tese, você pode ter uma qualidade de som maior. Bom, de nada adianta essa complexidade se a sonoridade não for boa, mas aí eu digo que ela é sim fenomenal. O AKG N90Q é um excelente fone de ouvido, mas talvez ele não seja para todo mundo, mesmo na sonoridade. E a questão é a seguinte: ele é um fone que eu considero muito neutro e linear. Ele é daqueles que você coloca e nada te impressiona muito, assim, é um pouco como um Sennheiser HD600, mas ao mesmo tempo talvez sejam justamente essas sonoridades que duram mais, assim, que você consegue escutar mais músicas, né, com elas, e você nota uma coisa que é isso, assim, ela não te impressiona de início, mas ela te deixa muito confortável, né, com o tempo. E o N90Q é um desses fones. Mas ela é uma sonoridade que é um pouquinho mais, ela tende para um lado um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais frontal. Como eu falei, é como o HD600 diante de um HD650, né, que é um fone mais sedoso. Então, assim, ele não tem nem meio que assim, a força e pancada de planar magnéticos, principalmente por conta dos graves, né, que, enfim, não tem essa grave de planar, é muito característico. Ele não tem a espacialidade de alguma coisa como um Sennheiser HD800, né? E ele também não tem a musicalidade de um focal Lear, assim. Ele está mais pro lado de um HD600, de um focal Clear, de um Hi-Fi MH560, assim. Ele tem essa pegada mais frontal e mais agressiva. Então, primeiro vamos começar com os graves. Eles são, para os meus ouvidos, em termos de quantidade, bastante neutros. Eles não estão nem para lá de mais, nem para lá de menos. Eles têm aí uma presença que eu considero bem ideal. E em termos de qualidade, eles também estão muito no meio termo, né, para os meus ouvidos, entre detalhamento e textura e musicalidade e sedosidade, né? São graves que eu gosto bastante. Talvez a palavra que eu acho que mais se enquadra aqui são competentes. Eles não vão impressionar, mas eles vão cumprir o papel assim com perfeição e excelência. O que é interessante é o que acontece com os graves quando você mexe tanto no Tone Control quanto no Stage Control. Primeiro que o Tone Control é esse que aumenta a quantidade de graves e agudos. E aí eu acho que os graves podem ficar mais interessantes, né, dependendo do que você estiver ouvindo, né? Eles ganham presença, ganham força, mas o problema é que eles também aumentam os agudos. Isso é uma coisa que nem sempre é bem-vinda, né? O N90Q é um fone que já tem essa personalidade um pouco mais frontal, mais agressiva, então quando aumenta os agudos, isso em várias gravações pode ser meio demais. Agora o Stage Control traz efeitos muito interessantes. O Stage Control, né, como eu disse, ele tem 3 modos, né? Ele tem o modo normal, que é um fone estéreo comum, ele tem o modo 2.1, que simula
um 2.1, que é basicamente um crossfeed, assim, ele mescla os dois canais e traz uma imagem um pouco mais concentrada e meio que frontal. E o modo 5.1. O modo 5.1 ele emula um surround. É claro que não é uma emulação incrível, assim, você não vai achar que você está ouvindo um sistema 5.1 de caixa de som, mas ele traz uma espacialidade que é interessante, assim, ele traz uma sensação de sala muito forte. Né? Você escuta reverberações, né? Você escuta... ele não é a espacialidade de um fone aberto, ele não tem o respiro e o arejamento desse tipo de equipamento, mas ele tem essa sensação de câmara, né? É como se ele mostrasse esse espaço e a música acontecesse dentro dele. E talvez por essa distância, né, que surge entre os graves e os médios agudos, que os graves parecem ganhar corpo e peso. Então, assim, tem situações, cara, que quando eu boto o tone control, né, com grave e agudo no máximo, e o stage control também no máximo, que ele meio que parece uma boate, assim, sabe? Tem a música Drop the Pop-Tart, do Deadmau5, que fica espetacular aqui nesse fone, assim, dessa maneira, sabe? Ele tem... É muito legal, sabe? Não é sempre que eu gosto desses efeitos, mas eles são muito bons, né, nas situações em que eles acabam sendo bem-vindos. E uma coisa que eu achei muito curiosa, que foi diferente da impressão que eu tive quando eu tive o E90Q só para avaliação aqui, é que eu tinha achado que esse negócio do 2.1 e do 5.1 eram meio que para situações muito específicas. Só que depois de passar mais tempo com ele, né, assim, tendo um e escutando quase diariamente, eu passei a notar que o 2.1 ele traz uma apresentação mais relaxada, ele justamente parece dar uma... vou botar da seguinte maneira, quando você está muito acostumado a escutar o modo 2.1 dele, depois que você volta para o modo estéreo, a apresentação fica muito seca, muito dura. Então, eu acho que ela é uma forma de trazer um relaxamento, assim, uma musicalidade a mais pro E90Q, e eu acabo gostando muito disso. Os médios, como eu já comentei, né, eles têm essa personalidade um pouco mais frontal e mais dura, mas eles são muito transparentes. Eles não atingem o nível extremo de transparência de um Audio Dream AD8, por exemplo, mas para os meus ouvidos eles são mais transparentes do que um Sennheiser HD800, por exemplo, né, que eu acho mais... apesar de ser um fone bem estéreo analítico, eu acho ele mais sedoso nos médios. Então, o E90Q ele tá mais próximo de um Hi-Fi Man HE560, né, que é uma coisa mais frontal, assim, mais na sua cara. Os médios me parecem bastante lineares e naturais, vozes são muito bem renderizadas, guitarras, pianos, saxofone, assim, eu não escuto nenhum tipo de pico ou vale significativo, é só uma excelente resposta nessa região. Os agudos talvez sejam um pouquinho mais agressivos, nem sempre, tá? Não é uma coisa que me incomoda, mas eu acho que para algumas pessoas talvez seja um pouquinho demais, principalmente quando você coloca o tone control no máximo. Eu gostaria muito de poder mexer nos graves de forma independente dos agudos, mas isso infelizmente não é possível. De qualquer forma, enfim, eu gosto dessa região nele, tá? Ela talvez careça um pouquinho, assim, pela faixa de preço dele de refinamento, transparência, sabe? Eles podem se embolar um pouquinho, assim, é uma região um pouco mais embolada do que eu gostaria. Mas não tô falando de nenhum defeito sério e, no geral, eu gosto bastante dos agudos dele. Agora falando sobre o Noise Cancelling, ele não é tão eficaz quanto de um fone WH-1000XM3. É um bom Noise Cancelling, sabe? Ele consegue cortar, né, ruídos externos com bastante eficácia, mas não tá meio que na estirpe dos melhores do mercado para isso. Eu só acho curioso que não tem a opção de você desligar esse efeito, né? Porque esse é um fone que tenta trazer justamente uma qualidade de som extrema. E o Noise Cancelling geralmente é visto como uma coisa que pode prejudicar isso. Inclusive, com silêncio você consegue escutar um piso de ruído ali que existe por conta do Noise Cancelling. De qualquer forma, a minha interpretação, né, para adição dessa funcionalidade, né, e para não possibilidade de você desligar, meio que é mais uma tentativa da AKG de tentar uniformizar o desempenho do E90Q e garantir que você está escutando meio que a melhor versão possível dele. E aí, pela complexidade do circuito, talvez seja difícil você poder tirar ele da jogada sem prejudicar tudo aquilo que ele está te apresentando. Eu acho que é isso, né? Que não é necessariamente um fone feito para você usar na rua ou numa viagem, seja só uma forma de você garantir esse desempenho mais uniforme. Bom, concluindo. O E90Q é um fone muito difícil de você analisar no final das contas porque ele tem uma posição muito estranha e muito única no mercado. Assim, não existe nada que pareça com ele, assim, que esteja numa faixa de preço semelhante, né, que tenha as mesmas funções, né? Ele é um fone muito exótico, vamos dizer assim. Inclusive, talvez por isso, o preço dele tenha caído muito nos últimos anos. Né? Ele é um fone, como eu falei, ele foi introduzido por $1.499, mas hoje você consegue novo por tipo 700 com a própria AKG. O que me leva a crer que ele é um fone que no mercado não foi tão bem aceito assim. Né? Ele não deve ter vendido muito, um pouco como o Sennheiser HD700, que foi reposicionado na linha. Ele custava $1.000,
quando ele foi lançado, e hoje em dia ele custa, acho que entre 500 e 700. Aconteceu mais ou menos a mesma coisa com o N90Q. Né, assim, acho que quando a marca se depara com uma recepção não tão positiva assim, né, em termos de vendas, porque em termos de avaliações ele é um fone muito bem avaliado, ela acaba tendo que reposicionar o fone, né? Muitas vezes assumindo um prejuízo. Enfim, e a questão é basicamente o seguinte, né? Primeiro, essa questão de preço interfere muito na avaliação, né? O Superlux HD 1001 é um fone que eu venero, mas eu venero porque ele custa 60 e poucos reais. Se ele custasse R$1.000, eu ia achar uma porcaria, né? Porque fisicamente, né, em termos de som, ele não compete com coisas que custam na faixa de R$1.000. Então, essa é a primeira questão. O N90Q, então, ele tem, né, eu posso avaliar ele como um fone de $1.500 e como um fone de 600, e a minha avaliação vai ser bem diferente. Então, primeiro falando de $1.500, tá? Considerando que ele custa $1.500 mesmo. Você tem várias formas de olhar para ele. A primeira é como um fone de ouvido que custa $1.500. E aí ele tem uma competição muito acirrada, porque você consegue comprar Sennheiser HD 800, você consegue comprar Focal Clear, você consegue comprar, acho que um Etherflow, sabe? Você consegue comprar excelentes fones de ouvido que são, no final das contas, melhores do que o N90Q em sonoridade. Se você limitar a tua busca a fones fechados, aí eu acho que a história começa a mudar. E na minha opinião, o N90Q é o melhor fone fechado que eu já ouvi. Ele é melhor do que o Fostex TH900, acho que é o 900. O 600 eu nunca ouvi, né, mas o 900 está acima dele, né, porque eu acho que o N90Q é um fone mais natural. Esses fones fechados, né, tipo o Fostex, a antiga linha da Denon, eles são fones mais muito em V, assim, pra mim. Então eu acho que se você tiver limitado a fones fechados, o N90Q é a melhor opção. Também é excelente quando você olha para ele como talvez assim o melhor noise cancelling do mercado e pensa, não, cara, eu ignoro as questões físicas, eu quero usar esse negócio na rua, né, e eu busco o melhor som em um fone noise cancelling, e aí o N90Q é justamente essa opção, né? Eu tô agora, como eu falei, com um Sony WH-1000XM3, que é melhor do que o N90Q, né, no noise cancelling, mas é muito pior em qualidade de som. Então, assim, se você quer o melhor noise cancelling, o N90Q pode te atender. Uma outra forma de olhar para ele é como uma solução completa, né? Porque, assim, todos os fones que eu falei que você poderia comprar no início, né? Um Sennheiser HD 800, um Focal Clear, um Focal Elir, o que quer que seja, né? Um Audeze, você vai precisar fazer investimentos num sistema também, né? E aí vai ter toda a questão do casamento nesse sistema, né? Pô, como é que vai soar um fone de ouvido ali, com aquele amplificador, com aquele DAC? O N90Q, ele tira isso tudo da jogada, né? Ele é um pouco como um monitor, como um par de monitores ativos no mundo das caixas de som, né? Ele é uma solução mais conveniente que traz uma sonoridade uniforme quase em qualquer circunstância, né? Então, para isso, ele pode funcionar muito bem, né? Se você busca um negócio que em qualquer lugar que você colocar, ele vai ser basicamente a mesma coisa, você não vai ter que se preocupar com a montagem de um sistema. Então, dentro dessa análise vai muito de gosto, né? Assim, do que você busca, do que você quer e se ele pode te atender ou não. Agora, quando a gente encara ele como um fone de $700, né, $600, eu comprei ele aqui no Brasil por R$1.500, o preço tabela é R$5.000, na Kabum, se eu não me engano, você encontra ele por R$3.000 e pouco, mas o grupo, enfim, o site da JBL estava com uma promoção há pouco tempo que ele estava por R$1.500, e aí ele vira uma barganha surreal, né? Ele vira um fone absurdo por R$1.500. Então, quando você olha ele por $600, cara, eu acho que ele passa a ser uma proposta bem mais interessante, porque ele talvez esteja no nível, assim, no final das contas, de um Hi-Fi Man HE560, talvez um pouquinho pior em alguns aspectos, um pouquinho melhor em outros, mas no caso do HE560 você vai ter que investir bastante num sistema para acompanhar, porque ele é um fone muito difícil de tocar, né? Então, quando você olha para o N90Q como uma solução completa por $600, $700, ele é sim fenomenal. Então, eu sei que essa conclusão acaba não sendo uma coisa tão condensada, né? São muitas variáveis, mas eu não consigo olhar para esse fone de outra maneira. Né? Assim, ou melhor, né? São várias maneiras, sim, com as quais você pode olhar para o N90Q. No final das contas, é isso, ele é um fone excelente e que eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado pelo preço que eu comprei, né? E ele tem um lugar muito interessante no meu sistema. Eu não sei se ele vai ficar, né, a longo prazo, por outros motivos, mas dependendo da situação, ele tem sim minha recomendação. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.